nas areias áridas de Ciudad Juárez, México, a menos de 2 quilômetros da fronteira com os Estados Unidos, permanece uma propriedade rural abandonada que os moradores locais evitam até hoje. O rancho da família González, com suas paredes de adobe desgastadas pelo tempo e janelas que parecem olhos vazios observando a paisagem desértica, guarda segredos que o vento quente do deserto ainda sussurra para quem ousa se aproximar. Em 1962, durante a manutenção de rotina do terreno, trabalhadores descobriram um pequeno pacote de couro envolto em tecido encerado, enterrado sob um imenso formigueiro que havia se formado próximo ao celeiro principal. O pacote continha um diário pertencente a Esteban González, patriarca da família que desapareceu misteriosamente em 1919. As páginas amareladas e manchadas deste documento revelariam uma história de ambição, rituais obscuros e uma maldição que perseguiu 3 gerações de uma das famílias mais prósperas da região. Este canal não é para todos, pois o que estamos prestes a revelar desafia nossa compreensão moderna e racional do mundo. O que você está prestes a ouvir é a investigação mais completa já realizada sobre os acontecimentos perturbadores que cercam a família González e o pacto sangrento que selou seu destino. As primeiras páginas do diário de Esteban González, datadas de março de 1899, descrevem a chegada da família à região fronteiriça. Chegamos hoje à nossa nova terra. O solo é árido, mas sinto que há prosperidade a ser extraída deste lugar. Maria e as crianças estão exaustas da jornada. Sebastián, com apenas 6 anos, já demonstra a força de um González. Helena, nossa pequena de 4 anos, adoeceu no caminho, mas se recuperará. Deus nos guiará nesta nova empreitada. Esteban, um homem de origem humilde da cidade de Zacatecas, havia economizado por anos para adquirir terras nesta região remota, longe da instabilidade política que começava a fermentar no centro do México. Os registros municipais de Ciudad Juárez confirmam a compra de 200 hectares por Esteban González em fevereiro de 1899, por uma quantia surpreendentemente modesta, considerando a extensão da propriedade. Os primeiros anos da família González em Ciudad Juárez foram marcados por dificuldades extremas, como era de se esperar na árida paisagem fronteiriça. O clima implacável, com temperaturas que frequentemente ultrapassavam 40 graus durante o verão, combinado com a escassez de água, tornava o cultivo tradicional quase impossível. Nos registros paroquiais da Igreja de Nossa Senhora de Guadalupe em Ciudad Juárez, encontramos menções à família González como pobres recém-chegados que buscam a bênção divina para sua terra infértil. Esteban trabalhava incansavelmente, acordando antes do nascer do sol e retornando apenas quando a escuridão cobria o deserto. Maria González, conforme descrito nas cartas enviadas à sua irmã em Zacatecas, passava os dias lutando contra a poeira que invade cada fresta da casa e tentando fazer com que as poucas sementes plantadas sobrevivam ao sol impiedoso. A comunidade de Ciudad Juárez no início do século XX era pequena e isolada. A cidade servia principalmente como ponto de passagem para comerciantes e imigrantes que cruzavam a fronteira. De acordo com o censo de 1900, a população não ultrapassava 8.000 habitantes, muitos dos quais viviam em condições precárias. O isolamento geográfico e social da região permitia que práticas e crenças antigas persistissem, longe dos olhos modernizadores das grandes cidades mexicanas. Em suas páginas iniciais, Esteban menciona encontros com moradores locais que guardam conhecimentos antigos sobre como extrair vida desta terra morta. Uma entrada específica, datada de junho de 1900, marca uma mudança significativa no tom do diário. Hoje conheci Dona Soledad, uma curandeira que vive nas colinas. Seus olhos negros parecem ver através da alma. Ela me disse que nossa terra está adormecida, não morta, e que há maneiras de despertá-la. Maneiras que os padres condenariam, mas que nossos ancestrais conheciam bem. Os registros oficiais mostram uma reviravolta surpreendente na fortuna da família González a partir de 1901. Em menos de 2 anos após sua chegada, Esteban começou a comercializar uma quantidade impressionante de gado e produtos agrícolas. Algo inexplicável considerando as condições de sua terra. O padre Manuel Ortega,
em suas anotações paroquiais, expressa surpresa. A transformação da propriedade dos Gonzales é quase miraculosa. Onde antes havia apenas pedras e arbustos espinhosos, agora vejo campos verdejantes e gado saudável. Esteban atribui isso à sua dedicação e às bênçãos divinas, mas algo nos olhos dele me perturba profundamente. As entradas do diário de Esteban durante este período tornam-se mais esparsas, com várias páginas arrancadas. As poucas entradas preservadas mencionam o preço do conhecimento e sacrifícios necessários para o bem maior da família. Uma série de cartas descobertas junto com o diário, trocadas entre Esteban e Dona Soledad entre 1900 e 1905, revelam detalhes perturbadores sobre a natureza de sua relação. Em uma carta datada de novembro de 1900, a curandeira escreve: "A terra onde construiu sua casa tem sede. Não é a água que ela deseja, mas algo mais potente. O ritual deve ser realizado na lua nova. Traga o que conversamos. Uma vez iniciado, o pacto não pode ser quebrado sem consequências terríveis." A resposta de Esteban, escrita com uma caligrafia trêmula, questiona: "Existe outro caminho, Dona Soledad, de que não exija tanto de mim? Meu coração se quebra só de pensar." A resposta dela é curta e definitiva: "Não há prosperidade sem sacrifício. Decida se prefere ver seus filhos crescerem na miséria ou garantir seu futuro com o que deve ser feito." De que estado você está escutando esta história? Algumas histórias antigas do seu local também guardam segredos similares. Deixe nos comentários o que você sabe sobre rituais de prosperidade da sua região. Enquanto isso, retornamos à narrativa da família Gonzales, onde os eventos tomariam um rumo ainda mais sombrio. Em abril de 1901, o diário de Esteban registra uma mudança radical em seu tom. Está feito. O pacto foi selado sob a lua nova. A terra aceitou nossa oferenda. Dona Soledad disse que a prosperidade virá, mas haverá um preço a cada geração. Que Deus me perdoe pelo que fiz. Maria não deve saber. Ninguém pode saber. Coincidentemente, os registros do cemitério local mostram que Helena Gonzales, a filha mais nova de Esteban e Maria, faleceu naquele mesmo mês. O atestado de óbito, assinado pelo médico local Dr. Hernandes, indica febres desconhecidas como causa da morte. No entanto, uma nota pessoal do médico, encontrada em seus arquivos privados décadas depois, expressa suspeitas. A menina não apresentava sinais típicos de febre. Seu corpo estava frio ao toque, com marcas estranhas nos pulsos e tornozelos. Os olhos, abertos no momento em que a examinei, continham um terror que não consigo esquecer. Esteban insistiu que ela havia adoecido rapidamente, mas algo naquela casa me fez querer sair o mais rápido possível. A partir daquele momento, a fortuna da família Gonzales cresceu exponencialmente. Os registros bancários de Ciudad Juárez mostram depósitos regulares de quantias substanciais. Em 1905, Esteban havia expandido sua propriedade para mais de 500 hectares, tornando-se um dos maiores proprietários de terras da região. O Rancho Gonzales transformou-se em um símbolo de prosperidade, com campos irrigados por um sistema de canais engenhoso, celeiros repletos de grãos e um rebanho que crescia a cada ano. Maria Gonzales, conforme descrito nas memórias de sua amiga Carmela Vázquez, transformou-se de uma mulher simples do campo em uma senhora da sociedade, sempre vestida com os melhores tecidos e adornada com joias finas. No entanto, seu sorriso nunca alcançava os olhos, e ela raramente mencionava a filha falecida. Sebastián Gonzales, o filho que agora era o único herdeiro, foi enviado para estudar em uma prestigiosa escola em Ciudad do México em 1908. As cartas trocadas entre pai e filho revelam a crescente distância emocional entre eles. Em uma carta datada de dezembro de 1910, Sebastián escreve: "Pai, os rumores sobre a origem da nossa riqueza me seguem até aqui. Meus colegas sussurram sobre pactos obscuros e rituais proibidos. Diga-me que são apenas invenções de mentes invejosas. Preciso saber a verdade sobre o que aconteceu com Helena." A resposta de Esteban, preservada apenas parcialmente, adverte: "Algumas verdades são como punhais, filho. Melhor mantê-las embainhadas.
Nossa prosperidade vem do trabalho duro e da bênção divina. Não dê ouvidos a fofocas. Lembre-se que tudo o que faço, faço pela continuidade do nosso nome e pela sua segurança. Os anos da Revolução Mexicana trouxeram novos desafios para a família González. Enquanto o país mergulhava no caos político, a região fronteiriça tornou-se palco de confrontos violentos entre diferentes facções revolucionárias. Surpreendentemente, a propriedade dos González permaneceu intocada, mesmo quando fazendas vizinhas eram saqueadas e queimadas. Um relatório militar de 1912 menciona que os revolucionários evitam a propriedade González como se fosse amaldiçoada. Circulam histórias entre os soldados sobre luzes estranhas vistas à noite e sons inexplicáveis vindos do interior da fazenda. Alguns locais afirmam que a terra dos González é protegida por forças que é melhor não perturbar. Em 1915, quando a violência revolucionária atingiu seu ápice na região, Maria González faleceu de causas não especificadas. O diário de Esteban, normalmente meticuloso, contém apenas uma linha sobre o evento. Maria nos deixou hoje. Ela finalmente encontrará paz, longe dos pesadelos que a atormentavam. Não há registro de funeral ou enterro nos arquivos paroquiais locais, apenas uma nota do padre Ortega mencionando que Esteban González recusou os serviços funerários para sua esposa, alegando que ela seria enterrada de acordo com tradições familiares. Relatos de trabalhadores da fazenda, coletados anos depois, mencionam que Maria foi enterrada em uma cerimônia privada, realizada à meia-noite, em um local não marcado na propriedade. Sebastián retornou à Ciudad Juárez após a morte da mãe, agora um jovem educado e sofisticado de 22 anos. Os diários de Esteban descrevem o reencontro com amargura. Meu filho voltou, mas como um estranho. Seus olhos me acusam silenciosamente. Ele faz perguntas sobre o passado, sobre Helena, sobre os rituais. Dona Soledad me avisou que chegaria o momento em que o pacto precisaria ser renovado. A prosperidade tem seu preço, e uma nova geração deve pagar. Os registros comerciais mostram que, apesar da instabilidade política do país, os negócios dos González continuavam prosperando. Em 1917, Sebastián casou-se com Lucia Mendoza, filha de uma família respeitável de El Paso, Texas. O casamento, realizado com grande pompa, foi descrito pelo jornal local como a união de duas fronteiras, celebrando a paz que finalmente se aproxima após anos de conflito. Antes de continuarmos com esta perturbadora história, gostaríamos de lembrar que cada detalhe apresentado é baseado em documentos reais recuperados e testemunhos verificados. As revelações que virão a seguir desafiam nossa compreensão racional do mundo, mas são sustentadas por evidências tangíveis que sobreviveram ao tempo. A última entrada no diário de Esteban González é datada de 17 de março de 1919. A lua nova se aproxima. Sebastián e Lucia esperam seu primeiro filho. Dona Soledad diz que é o momento perfeito para a renovação do pacto. 20 anos se passaram desde o primeiro sacrifício. A terra exige seu tributo novamente. Tentei explicar a Sebastián a necessidade, o propósito maior, mas ele recusa-se a aceitar. Ele me chamou de monstro. Ameaçou expor tudo. Não posso permitir. O pacto não pode ser quebrado. Esta noite, devo tomar medidas que dilaceram meu coração. Que Deus tenha piedade de minha alma. 3 dias após esta entrada, Esteban González desapareceu sem deixar rastros. A investigação oficial, conduzida pelo xerife local Ramon Fuentes, concluiu que o Sr. González provavelmente foi vítima de bandidos revolucionários ainda ativos na região. No entanto, nenhum corpo foi encontrado e nenhum pedido de resgate foi feito. Sebastián González assumiu o controle total da propriedade após o desaparecimento do pai. Os registros indicam uma mudança imediata na administração da fazenda. Trabalhadores antigos foram dispensados e substituídos por novos, principalmente vindos de outras regiões do México. O jovem González também iniciou uma significativa reforma na casa principal, demolindo completamente certas áreas e selando outras. Uma carta enviada por Sebastián ao arquiteto contratado para a reforma, Francisco Álvares, especifica: o porão sob a ala oeste deve ser completamente selado.
com paredes de concreto substituindo a antiga estrutura. Nenhum acesso deve permanecer. Quanto ao pequeno edifício próximo ao formigueiro no Campo Norte, deve ser demolido completamente, o solo escavado até 1 metro de profundidade e preenchido com concreto. Estes trabalhos devem ser realizados apenas por trabalhadores que não falem espanhol, para evitar conversas desnecessárias na comunidade. Em setembro de 1919, Lucia Gonzales deu à luz um menino, batizado como Manuel. Os anos seguintes foram de aparente normalidade para a família. Os negócios continuavam prósperos, embora registros financeiros mostrem uma pequena diminuição nos lucros. Em seu testamento, redigido em 1922, Sebastián faz uma menção enigmática. Se algo me acontecer antes que Manuel atinja a maioridade, toda a propriedade deve ser vendida imediatamente, e meu filho deve ser enviado para viver com a família de sua mãe nos Estados Unidos. Sob nenhuma circunstância, ele deve permanecer na propriedade após meu falecimento. O ciclo deve ser quebrado, independentemente das consequências. Este documento foi arquivado secretamente com um advogado em El Paso, longe dos olhos curiosos de Ciudad Juárez. Em 1925, Sebastián começou a consultar médicos em El Paso, queixando-se de visões perturbadoras e vozes noturnas. Os registros médicos, preservados na coleção histórica do Hospital Providence, descrevem um paciente angustiado, sofrendo de extrema paranoia e insônia crônica. Ele alega ver sua irmã falecida vagando pelos corredores de sua casa e ouvir a voz de seu pai chamando-o do campo norte da propriedade. Fisicamente, apresenta emagrecimento acentuado e tremores nas mãos, apesar de não haver causa orgânica identificável. O Dr. William Anderson, psiquiatra que o atendeu, anotou: o paciente parece dividido entre o terror do que acredita estar acontecendo e a culpa por não cumprir o que chama de obrigação familiar. Menciona repetidamente um pacto que precisa ser honrado e as consequências de quebrá-lo. Os trabalhadores da fazenda começaram a relatar eventos estranhos a partir de 1926. Depoimentos coletados anos depois mencionam luzes azuladas que dançavam sobre o formigueiro no Campo Norte, sons de choro infantil vindo de partes vazias da propriedade e animais que se recusavam a pastar em certas áreas da fazenda, como se sentissem algo que os humanos não podiam ver. Pablo Ramírez, capataz contratado por Sebastián em 1920, descreveu em uma entrevista de 1963: o patrão mudou completamente naqueles anos. De um homem forte e decidido, transformou-se em uma sombra assustada. Dormia com uma arma carregada ao lado da cama e mandou instalar fechaduras em todas as portas e janelas. À noite, o ouvíamos gritando, conversando com pessoas que não estavam lá. A senhora Lucia queria levá-lo para tratamento nos Estados Unidos, mas ele se recusava a deixar a propriedade por mais de um dia. Em uma madrugada de março de 1939, exatamente 20 anos após o desaparecimento de Esteban, Sebastián González foi encontrado morto em sua biblioteca. O relatório oficial do médico legista indica parada cardíaca como causa da morte, mas as anotações pessoais do Dr. Hernandes, que examinou o corpo, contam uma história diferente. Nunca vi tal expressão de terror em um rosto humano. Os olhos, abertos e fixos no teto, estavam injetados de sangue. As mãos apresentavam cortes profundos nos pulsos, mas com pouco sangramento, sugerindo que foram feitos post-mortem. O mais perturbador eram as marcas no pescoço, como se tivesse sido estrangulado por mãos extremamente fortes, embora não houvesse sinais de luta no ambiente. Na mesa ao lado do corpo, encontrei um pedaço de papel com uma única frase escrita com caligrafia trêmula: ele veio cobrar a dívida. Lucia González, agora viúva, tentou seguir as instruções do testamento secreto de seu marido e vender a propriedade. No entanto, encontrou resistência inesperada de compradores potenciais, que desistiam misteriosamente após visitar o rancho. O jornal local publicou um pequeno artigo em abril de 1939, mencionando que a viúva González oferece sua vasta propriedade por metade do valor de mercado, sem encontrar interessados. Rumores sobre a maldição dos González afastam potenciais compradores, apesar do solo fértil e da localização privilegiada. Incapaz de vender,
Lucia decidiu permanecer na propriedade com seu filho Manuel, então com 19 anos, mas mudou-se para uma casa menor construída na extremidade oposta do rancho, o mais longe possível da casa principal e do Campo Norte. Manuel Gonzales, educado nos melhores colégios de El Paso, retornou permanentemente ao México após a morte do pai para ajudar a mãe na administração da fazenda. Os registros comerciais mostram uma diversificação dos negócios sob sua gestão, com investimentos em comércio fronteiriço e transportes. Em 1942, aos 22 anos, Manuel casou-se com Rosário Juárez, filha de um próspero comerciante local. O casal estabeleceu-se em uma casa nova, construída especialmente para eles na propriedade, também distante da casa principal original, que permanecia fechada desde a morte de Sebastián. As cartas pessoais de Lucia para sua irmã em El Paso, durante este período, revelam sua preocupação crescente. Manuel tem pesadelos terríveis, assim como seu pai tinha. Acorda gritando nomes que não conhecemos. Ontem, encontrei-o vagando pelo Campo Norte no meio da noite, em estado de sonambulismo. Quando o acordei, não se lembrava de como havia chegado lá. Temo que a história esteja se repetindo, que haja algo nesta terra que não nos deixará partir em paz. Em 1945, Lucia Gonzales faleceu de pneumonia após uma breve doença. Seu corpo foi enterrado no cemitério municipal de Ciudad Juárez, o primeiro membro da família a receber um funeral tradicional em décadas. Em 1947, Rosário Gonzales deu à luz gêmeos, um menino e uma menina, chamados Javier e Carmen. Os primeiros anos dos gêmeos foram marcados por episódios inquietantes, documentados no diário de Rosário, descoberto junto com o de Esteban. Os bebês choram quando levados para perto da casa velha. Carmen tem pesadelos todas as noites e descreve uma menina triste que quer brincar com ela. Javier desenha figuras estranhas que parecem adultos sem rostos. Manuel diz que são apenas fantasias infantis, mas seus olhos revelam que ele também está assustado. Ontem encontrei-o no Campo Norte, cavando freneticamente próximo ao formigueiro. Quando perguntei o que procurava, disse que estava tentando encontrar o diário antes que seja tarde demais. A prosperidade que havia sido marca registrada da família Gonzales começou a diminuir visivelmente a partir de 1950. Os registros bancários mostram retiradas frequentes e poucos depósitos. A fazenda, outrora modelo de produtividade, enfrentava secas inexplicáveis em certas áreas, enquanto propriedades vizinhas permaneciam férteis. O comportamento de Manuel tornou-se cada vez mais errático. Funcionários municipais registraram várias queixas de trabalhadores que deixaram o emprego na fazenda alegando condições insalubres e comportamento instável do patrão. Em 1957, um incêndio destruiu parcialmente a casa principal, que permanecia desocupada. O relatório dos bombeiros menciona que o fogo parecia ter múltiplos pontos de origem, sugerindo um possível incêndio criminoso. Manuel negou veementemente qualquer envolvimento, mas testemunhas afirmaram tê-lo visto nas proximidades pouco antes das chamas surgirem. Manuel Gonzales foi encontrado morto em março de 1959, exatamente 40 anos após o desaparecimento de seu avô e 20 anos após a morte de seu pai. O corpo foi descoberto por trabalhadores da fazenda, pendurado em uma árvore próxima ao formigueiro no Campo Norte. O relatório oficial registrou o caso como suicídio, mas Rosário insistiu que seu marido jamais tiraria a própria vida. Em uma declaração à polícia, ela afirmou: Manuel estava aterrorizado nas últimas semanas. Dizia que podia sentir o ciclo se completando e que eles estavam vindo cobrar. Na noite anterior à sua morte, ele trancou todas as portas e janelas, colocou símbolos estranhos desenhados com sal nas entradas e fez-me prometer que levaria as crianças para longe da fazenda o mais rápido possível. O detetive Alejandro Medina, responsável pela investigação, anotou suas impressões pessoais. O caso parece simples à primeira vista, um homem perturbado que tirou a própria vida. No entanto, certos detalhes não se encaixam. As marcas no pescoço não são consistentes com o enforcamento típico. Há arranhões profundos nos braços e rosto, como se tivesse lutado contra um agressor. Mais perturbador ainda é o estado do formigueiro próximo ao local.
Os insetos formaram um padrão que parece quase um símbolo ou escrita, algo que nunca vi em meus 25 anos de carreira policial. Após a morte de Manuel, Rosário vendeu rapidamente o que pôde da propriedade e mudou-se com os filhos gêmeos, então com 12 anos, para Monterrey. A casa principal e parte significativa das terras permaneceram sem compradores, eventualmente sendo abandonadas. Em uma carta enviada ao detetive Medina em 1960, Rosário escreve: "Os pesadelos continuam, mesmo estando longe daquele lugar. As crianças ainda falam sobre a menina triste e o homem sem rosto." Recentemente, Javier começou a escrever em um caderno durante o sono, em uma caligrafia que não é a dele. As palavras são perturbadoras, mencionando um pacto e renovação. "Estou considerando levar as crianças para ainda mais longe, talvez para os Estados Unidos. Temo que a distância atual não seja suficiente." A descoberta que mudaria completamente nossa compreensão destes eventos ocorreu em 1962, quando a municipalidade de Ciudad Juárez enviou trabalhadores para avaliar a propriedade abandonada dos González, considerando sua possível apropriação por dívidas fiscais não pagas. Foi durante esta inspeção que o formigueiro no Campo Norte, agora crescido a proporções impressionantes, foi parcialmente destruído, revelando o pacote de couro que continha o diário de Esteban González e os documentos relacionados. O trabalhador que fez a descoberta, Miguel Sanches, descreveu a cena. "Quando minha pá atingiu algo sólido sob o formigueiro, as formigas enlouqueceram, movendo-se em padrões que pareciam letras. O pacote estava perfeitamente preservado, como se tivesse sido enterrado recentemente, não décadas atrás. Quando o abri e vi a primeira página do diário, senti um frio que não era natural naquele dia quente de verão. O diário foi entregue às autoridades locais, que inicialmente o consideraram uma curiosidade histórica sem maior importância. Foi o professor de história local, Raul Domingues, quem reconheceu o verdadeiro significado do documento. Em seu relatório para a Sociedade Histórica de Ciudad Juárez, ele escreveu: "O diário de Esteban González não é apenas um registro de eventos familiares, mas evidência de práticas ocultistas que persistiram na região fronteiriça muito depois da chegada oficial do cristianismo. As referências a pactos de sangue, sacrifícios geracionais e alimentação da terra correspondem a rituais pré-hispânicos documentados em outras regiões do México, particularmente em áreas onde as culturas indígenas mantiveram sua influência apesar da colonização. O mais alarmante é a precisão com que Esteban previu os eventos futuros, incluindo as mortes de seu filho e neto, sempre no mesmo mês, com um intervalo de 20 anos. Uma análise forense posterior do diário, realizada pelo Dr. Carlos Fuentes da Universidade Nacional Autônoma do México em 1965, confirmou que o documento é autêntico, escrito ao longo de vários anos por uma mesma pessoa. As tintas utilizadas são consistentes com as disponíveis no período indicado. O mais intrigante são as últimas páginas, que apresentam uma caligrafia visivelmente alterada, como se escritas sob extremo estresse ou influência externa. Também notável é o fato de que, apesar de ter estado enterrado por décadas, o papel apresenta preservação excepcional, com apenas mínima deterioração nas bordas. A análise química do solo ao redor do formigueiro revelou concentrações anormais de ferro e outros minerais associados a sangue decomposto, sugerindo que o local foi usado para algum tipo de ritual envolvendo o derramamento de sangue. As investigações subsequentes levaram à exumação dos restos mortais de Sebastián e Manuel González. As análises revelaram padrões perturbadores. Ambos os corpos apresentavam marcas similares de estrangulamento, com fraturas no osso hioide inconsistentes com suicídio. Mais desconcertante foi a descoberta de que ambos os corpos tinham os mesmos símbolos entalhados no externo, uma série de espirais e linhas que formavam um padrão semelhante ao encontrado em artefatos rituais da cultura mogolon, que habitou a região séculos antes. O relatório final do Dr. Fuentes concluiu que as evidências sugerem fortemente que ambas as mortes foram resultado de homicídio ritual, não de causas naturais ou suicídio como originalmente registrado. A busca por Dona Soledad, mencionada extensivamente no diário, revelou outra camada do mistério.
Registros municipais não mostravam nenhuma pessoa com este nome vivendo na região durante o período relevante. No entanto, o historiador Domingues descobriu referências a uma curandeira solitária em documentos da Inquisição datados de 1783, quase 120 anos antes dos eventos descritos por Esteban. Estes documentos mencionavam uma mulher conhecida apenas como La Soledad, acusada de praticar rituais pagãos que prometiam prosperidade em troca de sangue. Surpreendentemente, os documentos indicavam que ela nunca foi capturada, apesar de múltiplas tentativas, e que rumores persistiram por gerações sobre sua presença contínua nas colinas ao redor de Ciudad Juárez. As cartas trocadas entre Esteban e Dona Soledad forneceram os detalhes mais perturbadores sobre a natureza do pacto. Em uma carta datada de 1905, ela escreve: "O primeiro sacrifício alimenta a terra por 20 anos. Depois disso, a fome retorna. O próximo deve ser oferecido pela geração seguinte. Se a cadeia for quebrada, todos os que se beneficiaram pagarão de uma vez. A prosperidade tem seu preço, Esteban. Sua filha foi apenas o começo. Seus descendentes carregarão este fardo enquanto desfrutarem dos frutos." A resposta de Esteban revela seu crescente desespero. "O que fiz não pode ser desfeito. Percebo isso agora. Mas deve haver uma forma de proteger meu filho e seus descendentes. Não posso condenar toda a minha linhagem por minha própria ganância." Deixe um comentário com sua teoria sobre o que realmente aconteceu com a família González. Você acredita que o pacto descrito no diário era real? Ou existiria alguma explicação mais racional para estes eventos? Em 1964, a investigação tomou um rumo ainda mais sombrio quando os pesquisadores conseguiram localizar Rosário González e seus filhos gêmeos em San Diego, Califórnia. A entrevista com Rosário, gravada pelo Dr. Fuentes, revela uma mulher ainda profundamente traumatizada pelos eventos. "Mesmo aqui do outro lado da fronteira, sinto que não estamos completamente seguros." Os pesadelos continuam, especialmente próximos às datas de março. Javier acorda falando com uma voz que não é a dele. Carmen desenha o mesmo formigueiro repetidamente, mesmo nunca tendo visto o original. Quando questionada sobre o que acreditava ter acontecido com seu marido, Rosário respondeu: "Manuel sabia que estava chegando sua vez. Nos últimos meses, ele passou noites inteiras pesquisando formas de quebrar o que chamava de ciclo. Encontrou livros antigos, consultou padres e até mesmo praticantes de religiões indígenas. Dizia que precisava encontrar o diário de seu avô, que continha tanto a maldição quanto a possível solução. Na noite antes de sua morte, ele me disse: 'Se eu não retornar amanhã, leve as crianças para o mais longe possível e nunca fale sobre nossa família ou nossa terra.'" Os gêmeos, então, com 17 anos, apresentavam comportamentos que intrigaram os pesquisadores. Javier, normalmente calado e introspectivo, entrava em estados de transe durante os quais escrevia em um caderno com caligrafia idêntica à de Esteban González, conforme verificado por análise grafológica. Carmen, por outro lado, afirmava ver constantemente a menina do deserto, descrita como uma criança de aproximadamente 4 anos, com vestido branco manchado de vermelho, que sempre pergunta se posso brincar com ela para sempre. O psiquiatra Dr. Robert Anderson, que examinou os gêmeos, concluiu que, independentemente da realidade objetiva dos eventos na Fazenda González, o trauma psicológico transmitido através das gerações manifestou-se de forma extraordinária nestes jovens, criando uma psicose compartilhada que incorpora elementos da narrativa familiar. A última peça do quebra-cabeça surgiu em 1965, quando escavações arqueológicas na propriedade abandonada, especificamente na área ao redor do formigueiro, revelaram uma descoberta macabra. A aproximadamente 2 metros de profundidade, os pesquisadores encontraram restos humanos parcialmente preservados. A análise forense inicial identificou os restos de uma criança de aproximadamente 4 anos, cujo DNA é consistente com descendência direta de Esteban e Maria González, quase certamente sua filha Helena. Mais perturbador ainda foi a descoberta de que o corpo apresentava marcas de cortes rituais nos pulsos, tornozelos e sobre o coração. A posição dos restos sugere que a criança foi cuidadosamente colocada em posição fetal, cercada por objetos agora decompostos que provavelmente eram oferendas.
Em um nível ainda mais profundo, foram encontrados restos parciais de um homem adulto, cuja posição e estado sugerem que foi enterrado vivo, possivelmente como parte de um ritual posterior. Testes de DNA confirmaram que estes eram os restos de Esteban González, desaparecido em 1919. O jornal El Diário de Juárez publicou uma matéria sensacionalista sobre as descobertas em outubro de 1965, com a manchete "Maldição familiar confirmada. Ritual sangrento enterrado por décadas". A reportagem, que misturava fatos verificados com especulações dramáticas, causou comoção na comunidade local. Muitos moradores vieram a público com suas próprias histórias sobre a Fazenda González, criando uma mistura de folclore e realidade que complicou ainda mais a investigação. Maria Contreras, então com 89 anos, afirmou ter trabalhado brevemente como empregada na casa dos González em 1903. A pequena Helena não morreu de febres como todos diziam. Na noite de lua nova, viu o Sr. Esteban levando a menina adormecida para o Campo Norte. Quando retornou horas depois, estava sozinho, com as roupas manchadas de terra e algo escuro que parecia sangue. No dia seguinte, anunciou que a menina havia falecido durante a noite. Ninguém questionou, pois crianças morriam frequentemente naquela época. Mas eu sabia. Os olhos dele contavam uma história diferente. Deixei aquele emprego no mesmo dia e nunca mais pisei naquela terra amaldiçoada. Este canal não é para todos. As revelações que compartilhamos desafiam nossa compreensão racional do mundo. De que estado você está ouvindo esta história? Existe alguma propriedade na sua região com histórias similares? Compartilhe nos comentários. As implicações do caso González foram além do âmbito criminal ou histórico, tornando-se objeto de estudo para antropólogos e especialistas em religiões comparadas. O Dr. Miguel Ángel Rodrigues, etnógrafo da Universidade de Barcelona, publicou em 1968 um extenso estudo intitulado Sacrifício e Prosperidade, Persistência de Rituais Pré-Hispânicos na Fronteira México-Estados Unidos. Neste trabalho, ele argumenta que o caso González representa um exemplo extraordinariamente bem documentado da sobrevivência de práticas rituais antigas sob um verniz de catolicismo. O conceito de alimentar a terra com sangue em troca de fertilidade e prosperidade é encontrado em múltiplas culturas pré-colombianas da região, particularmente entre os povos Mogolon e Casas Grandes, que habitaram o norte do México entre 700 e 1450 d.C. A especificidade do ciclo de 20 anos e a necessidade de sacrifícios dentro da própria linhagem familiar também encontram paralelos em práticas documentadas pela Inquisição durante o período colonial. A busca por Dona Soledad continuou sem sucesso. No entanto, em 1967, um pesquisador independente, Jorge Ramírez, descobriu em arquivos coloniais referências a uma figura conhecida como La Soledad de los Cerros, a Solitária das Colinas, uma mulher indígena acusada de bruxaria em 1692, 1721, 1756 e 1783, sempre com um intervalo de aproximadamente 20 e 25 anos. O mais extraordinário é que os documentos descreviam a acusada de forma idêntica em todos os casos. Uma mulher de meia idade, com cabelos completamente brancos, olhos negros penetrantes e uma marca de nascença em forma de meia-lua na bochecha esquerda. Os documentos mencionavam que ela prometia prosperidade aos desesperados em troca de sacrifícios impensáveis, e que parecia não envelhecer, sendo reconhecida por testemunhas como a mesma pessoa através de gerações. Em cada ocasião, as autoridades coloniais mobilizaram recursos consideráveis para capturá-la, sem sucesso. Em março de 1979, exatamente 20 anos após a morte de Manuel González e 60 anos após o desaparecimento de Esteban, os jornais de San Diego noticiaram um evento perturbador. Javier González, então com 32 anos, desapareceu após deixar um bilhete para sua esposa mencionando que o ciclo não pode ser quebrado, apenas transferido. Vou terminar o que meu bisavô começou. Seu corpo foi encontrado 3 dias depois nas colinas desérticas perto da fronteira mexicana, com marcas de estrangulamento similares às encontradas em seu pai e avô. O mais desconcertante, segundo o relatório policial, era que,
O corpo estava cercado por um círculo perfeito de formigas que pareciam não se dispersar mesmo quando perturbadas. Carmen González, após o funeral do irmão, concedeu uma breve entrevista. Javier tentou proteger seus filhos. Ele acreditava que se oferecesse a si mesmo voluntariamente, o ciclo seria quebrado. Encontrou escritos antigos, sugerindo que um sacrifício voluntário, em vez de forçado, poderia satisfazer o pacto permanentemente. Quando questionada se acreditava na maldição familiar, Carmen respondeu enigmaticamente: "O que importa é no que Javier acreditava. O medo pode matar tão eficientemente quanto qualquer maldição." A propriedade original dos González permanece abandonada até hoje. Múltiplas tentativas de desenvolvimento imobiliário na área fracassaram por razões variadas: problemas de financiamento, acidentes durante a construção, descobertas arqueológicas que exigiam preservação. Em 1995, um incêndio de origem desconhecida destruiu completamente os restos da casa principal, deixando apenas fundações carbonizadas. Curiosamente, o formigueiro no Campo Norte não apenas sobreviveu ao incêndio, mas cresceu consideravelmente nas décadas seguintes, tornando-se uma estrutura impressionante com mais de 2 metros de altura e 5 metros de diâmetro. Biólogos que estudaram a colônia observaram comportamentos anômalos. As formigas formam periodicamente padrões que se assemelham a símbolos ou escrita, algo nunca documentado em outras colônias da mesma espécie. Em 2002, Carmen González publicou um livro de memórias intitulado Sangue e Terra: A Verdade sobre a Maldição dos González, no qual oferecia sua perspectiva sobre os eventos. Cresci nas sombras de uma história que ninguém queria contar completamente. Fragmentos de conversas interrompidas quando eu entrava no quarto. Pesadelos que pareciam mais memórias do que sonhos. O constante sentimento de que algo nos observava. Meu pai, Manuel, tentou nos proteger mudando-se para longe, mas a distância física nunca foi suficiente. A maldição, seja ela real ou uma psicose familiar compartilhada, viajou conosco. Javier acreditava fervorosamente no pacto e na necessidade de quebrá-lo. Eu escolhi outro caminho: documentar, entender, expor à luz o que prosperou na escuridão por gerações. Este livro é minha forma de exorcismo. Entrevistas com moradores atuais de Ciudad Juárez revelam que o caso González transformou-se em lenda urbana local, com pais advertindo seus filhos a não se aproximarem da propriedade abandonada. Maria Velásquez, professora de história local, comenta: "Para muitos aqui, a história dos González é um conto de advertência sobre ambição e as consequências de buscar prosperidade a qualquer custo. Para outros é evidência da persistência de crenças antigas que nunca realmente desapareceram, apenas se esconderam sob a superfície da modernidade. O que torna este caso extraordinário é a abundância de evidência documental e forense que sustenta elementos que, de outra forma, seriam descartados como superstição." Os descendentes dos filhos de Carmen González vivem hoje espalhados pelos Estados Unidos, muitos tendo mudado seus sobrenomes e raramente discutindo sua conexão com a família González. Em uma breve entrevista concedida em 2018, Helena Martínez, neta de Carmen, afirmou: "Nossa família escolheu seguir em frente. Alguns chamam isso de negação. Eu chamo de autopreservação. Mas é interessante que nenhum de nós tenha construído casas nas propriedades que possuímos. Sempre alugamos ou compramos. E março ainda é um mês que nos deixa inquietos, mesmo aqueles que nunca ouviram a história completa. Algumas memórias parecem estar no sangue, não apenas na mente." O diário original de Esteban González, junto com as cartas de Dona Soledad e outros documentos relacionados, está atualmente preservado na coleção de manuscritos raros da Universidade Nacional Autônoma do México. Pesquisadores que desejam examinar os documentos devem solicitar permissão especial e são advertidos sobre o efeito psicológico potencialmente perturbador do material. Dr. Alejandro Navarro, atual curador da coleção, observa: "Temos diversos textos históricos relacionados ao ocultismo, sacrifícios e práticas rituais em nosso acervo. No entanto, o Diário González é único em sua capacidade de causar desconforto profundo nos leitores." Vários pesquisadores relataram pesadelos vívidos após estudá-lo.
Um chegou a desistir de seu projeto completamente, alegando ter visto uma menina de vestido branco em seu quarto de hotel após uma sessão de pesquisa. Claro, isso provavelmente se deve à sugestão e ao poder da narrativa, não a qualquer propriedade sobrenatural do documento em si. Provavelmente. A cada 20 anos, jornalistas e curiosos visitam a propriedade abandonada dos Gonzales em março, esperando testemunhar algum evento sobrenatural. Em março de 2019, exatamente 100 anos após o desaparecimento de Esteban, uma equipe de documentaristas passou a noite no local. A gravação, posteriormente analisada por especialistas, capturou sons inexplicáveis semelhantes a choro infantil, e uma queda de temperatura localizada próxima ao formigueiro, registrada por equipamentos térmicos. O mais intrigante foi uma sequência de vídeo mostrando as formigas movendo-se em formação coordenada, criando brevemente o que parecia ser a forma de uma menina pequena antes de dispersarem-se novamente. Céticos argumentam que tais fenômenos são resultado de sugestionabilidade e padrões aleatórios interpretados através do filtro da narrativa conhecida. O caso da família Gonzales permanece como um dos mais bem documentados exemplos de possível atividade paranormal na região fronteiriça, destacando-se pela extensiva evidência forense, documentos autênticos e o padrão recorrente de eventos através de múltiplas gerações. Para historiadores e antropólogos, representa um fascinante estudo de caso sobre a persistência de crenças e práticas pré-colombianas na era moderna. Para psicólogos, oferece insights sobre como traumas familiares podem manifestar-se através de gerações, criando padrões comportamentais que parecem confirmar as próprias crenças que os geraram. O que realmente aconteceu na Fazenda Gonzales? Será que Esteban realmente fez um pacto com forças além de nossa compreensão, selado com o sangue de sua própria filha? O diário é um registro fiel de eventos sobrenaturais ou a documentação perturbadora de um homem descendendo à loucura, impulsionado pela ganância e posteriormente consumido pela culpa? Os padrões de mortes a cada 20 anos são evidência de uma maldição sobrenatural ou o resultado de uma profecia autorrealizável, onde o conhecimento do suposto pacto levou gerações subsequentes a reencenar tragédias passadas. Estas perguntas permanecem sem resposta definitiva. O que sabemos com certeza é que 5 membros da família Gonzales morreram em circunstâncias extraordinariamente similares, sempre em março, com intervalos de 20 anos. Sabemos que a prosperidade da família surgiu de forma inexplicável em uma terra aparentemente infértil. Sabemos que um formigueiro anômalo persiste sobre o local onde os restos de uma criança foram ritualmente enterrados. E sabemos que, independentemente da realidade objetiva da maldição, seu poder psicológico foi suficiente para moldar o destino de múltiplas gerações. Quando passamos hoje pela propriedade abandonada dos Gonzales, é difícil imaginar que este pedaço de deserto árido foi uma vez uma fazenda próspera. As ruínas da fundação da casa principal são apenas vagamente visíveis, parcialmente cobertas por areia e vegetação rasteira. O único marco proeminente é o formigueiro gigante, sua forma cônica elevando-se contra o horizonte como um monumento a algo que nossa mente racional hesita em contemplar completamente. Os moradores locais ainda fazem o sinal da cruz quando passam pela propriedade. Motoristas na estrada próxima relatam ver ocasionalmente uma menina de vestido branco, parada à beira da estrada, que desaparece quando se aproximam. E todo mês de março, as autoridades locais recebem pelo menos um relato de choro infantil, vindo da propriedade desabitada. Talvez o verdadeiro legado do caso Gonzales seja nos lembrar que, apesar de nossa tecnologia e racionalidade modernas, ainda existem cantos escuros de nossa história e psique coletiva, onde antigas crenças persistem, lugares onde a linha entre superstição e realidade se torna tênue, onde histórias passadas de geração em geração carregam o peso de verdades que preferimos não examinar muito de perto. Como o diário encontrado sob o formigueiro, algumas histórias permanecem enterradas por boas razões, mas eventualmente encontram seu caminho para a superfície, forçando-nos a confrontar possibilidades inquietantes sobre o mundo que habitamos e as forças que podem existir além de nossa compreensão.
Deixe um comentário com sua teoria sobre o que realmente aconteceu com a família Gonzalez. Você acredita que o pacto descrito no diário era real? Ou existiria alguma explicação mais racional para estes eventos? Este canal não é para todos. Algumas histórias desafiam nossa compreensão racional do mundo, mas isso não as torna menos verdadeiras.